Liberalismo é uma ideologia e um regime que pode ser aplicado em diferentes esferas da vida humana, mas ele é comumente ligado à política e à economia. Já passou por idas e vindas, tendo reencarnado desde os anos 70 em neoliberalismo. Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, dessa vez nós vamos falar sobre liberalismo, mas antes de começar eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no canal. Eu também vou deixar alguns links de livros na descrição, se você comprar pelos links indicados, você ajuda a manter os nossos projetos. Caso você ainda não conheça os nossos projetos, eu vou deixar um link na descrição com as informações sobre eles. O liberalismo surgiu com o movimento iluminista, onde especialmente a partir do século XVIII filósofos europeus, especialmente franceses e ingleses, repensaram a condição do cidadão. Passaram a defender a liberdade do cidadão, os direitos iguais, o direito à propriedade, a igualdade entre os cidadãos. Defender também a independência de poderes, ou seja, não mais a existência de governos centralizados. Era um movimento contra o absolutismo no que diz respeito à política e à esfera social, assim como era também uma crítica profunda ao mercantilismo, um sistema econômico em que havia uma forte intervenção do Estado, um forte controle do Estado sobre a economia. No que diz respeito à política, o liberalismo passou a ser defendido contra o poder exercido tanto pelo Estado quanto pela Igreja, um controle que era feito sobre as mentes, sobre os corpos, sobre os espíritos das pessoas. Por isso se diz que o movimento liberal ele é anticlerical, ele é também ainda, pelo menos na teoria, laico e anti-absolutista. Eram diversas as visões dos filósofos iluministas, mas em geral eles defendiam a ideia de que o cidadão deveria ser livre, ele deveria ter mais controle sobre o que acontecia. Esse cidadão deveria ser capaz também de escolher e de remover governantes. Hoje em dia parece muito comum a ideia de liberalismo ligado à democracia. A democracia associada à livre ação do cidadão, o voto, a escolha, mas é interessante nós pensarmos que não devemos confundir liberalismo com democracia. A existência de um não necessariamente está conectada à existência da outra. Alguns autores iluministas, por exemplo, não viam problemas em defender o iluminismo e ao mesmo tempo aceitar alguma forma de monarquia, desde que o poder do rei fosse limitado de alguma forma e os cidadãos tivessem liberdade. Seja como for, as ideias de liberdade e onde se defendesse algum tipo de democracia, essas ideias batiam de frente com o domínio religioso, tanto da Igreja Católica como das igrejas protestantes, também batia de frente com os reis absolutistas, simbolizados especialmente pelo reino francês. Seja como for, no mesmo século XVIII as coisas começariam a mudar, começando pela independência dos Estados Unidos e logo pela Revolução Francesa, e mudariam também com as independências dos países latino-americanos e do Brasil, por exemplo. No caso dos Estados Unidos e da França, o caminho foi seguido no sentido de algum tipo de democracia, embora essa democracia fosse e durante muito tempo continuou sendo muito limitada. O cidadão de qualquer forma ganharia destaque, o voto apareceria, os direitos universais seriam afirmados, mas com as limitações que eu já disse, fosse pela permanência da escravidão no caso dos Estados Unidos, seja pela limitação de participação política das minorias e das mulheres no caso da França. Os avanços nas ideias liberais, fossem eles a respeito da política ou da economia ou da sociedade de maneira geral, incluindo o ideal democrático onde isso se aplicasse, eles foram lentos em muitos casos e houve mesmo retrocessos. Esse movimento liberal, como a gente imagina, evidentemente, ele chegou no século XX com muitos defeitos. Os países latino-americanos e do resto do mundo, por exemplo, seriam liberais em grande medida apenas no nome, com muito conservadorismo, as oligarquias mandando, o voto sendo fraudado e as eleições sem credibilidade real, o que criaria espaço para retrocessos mundo afora, e mesmo o surgimento de regimes autoritários, como no caso da Alemanha nazista, como no caso da Itália fascista. E no século XX, a democracia que parecia estar ganhando terreno em muitos países, ela seria abalada e mesmo banida de alguns países ao redor do mundo. Banida, por exemplo, por regimes militares e ditatoriais, como o caso do Brasil, que a gente teve uma ditadura a partir de 64, mas mesmo antes de 1964, aqui no Brasil a gente teve a ditadura do Getúlio Vargas, do Estado Novo, mas também nesse mundo dinâmico a gente tem o surgimento ou ressurgimento de ondas conservadoras. Exemplo do que nós estamos vivendo atualmente ao redor do mundo, desde o Brasil até países tidos como símbolos da liberdade, como os Estados Unidos. Ainda assim, a liberdade segue sendo buscada na política, no que diz respeito à cidadania, aos direitos universais do homem, à liberdade de movimento e de expressão. A discussão em torno de democracia, de cidadania, de participação popular ainda segue em pauta. Já em relação ao liberalismo econômico, embora ele surja no mesmo movimento e evidentemente se conecte ao liberalismo político, ele tem alguns pontos específicos.
O principal ponto do liberalismo econômico acontece também no século XVIII, está inserido dentro do processo de afirmação do capitalismo. Esteve também, evidentemente, ligado ao processo de industrialização europeia e o que resultou dessa industrialização europeia. Tem como evento destaque a Revolução Industrial, um evento que representou a afirmação definitiva do capitalismo e também da burguesia como classe política, social, econômica, como uma classe dominante. É nesse contexto que escreveu e viveu Adam Smith, um pensador que seria considerado o patrono ou pai do liberalismo econômico, ou da economia política, como ficaria conhecida essa ciência. A partir dele, do David Ricardo e de outras pessoas, seriam afirmados ou reafirmados os princípios do liberalismo econômico, especialmente a liberdade de mercado, a livre iniciativa e, evidentemente, a não interferência do Estado nos assuntos econômicos. Ficaria marcado o lema laissez-faire, laissez-passer, que traduzindo significa deixar fazer, deixar passar. Segundo esse lema, o mercado seria regulado automaticamente pela mão invisível. Claro que o Estado teria algum papel, mas seria de dar suporte, seria de criar condições, seria de promover o controle e a manutenção da ordem política e social, o papel da vigilância da sociedade, do controle dos possíveis desvios de comportamento, ou seja, trabalharia para o bom desenvolvimento do mercado e para os interesses dos capitalistas. Essa liberdade do mercado ela seria tida como o caminho para chegar à riqueza das nações. O problema é que as condições eram e continuam sendo diferentes de país para país, que impossibilitou desde sempre uma concorrência justa. A Inglaterra, por exemplo, se destacou como uma grande fábrica do mundo, como defensora do liberalismo, ao mesmo tempo em que explorou colônias na África até meados do século XX, ao mesmo tempo que também explorou econômica e politicamente países mais fracos militarmente, como a Índia, como a China. Além do mais, esse liberalismo clássico seria questionado já na segunda metade do século XIX e receberia um golpe ainda mais profundo com a crise de 1929, uma crise que abalaria o capitalismo, destruiria economias ao redor do mundo partindo dos Estados Unidos, o que contribuiria de forma decisiva para o surgimento de regimes autoritários, como o caso da Alemanha, o caso da Itália que a gente já falou, mas outros tantos países, como o Brasil de Getúlio Vargas, por exemplo, adotariam algum tipo de intervencionismo. Era um controle político, mas também um controle econômico sobre o que acontecia nos vários setores da economia desses países. E o fim da Segunda Guerra Mundial não mudou muito esse quadro. De qualquer forma, o mundo é dinâmico, para o bem ou para o mal. E depois de uma longa fase de intervencionismos ao redor do mundo, o liberalismo voltaria à pauta, com uma nova roupagem, agora chamado de neoliberalismo. Neoliberalismo que ganharia força especialmente a partir da década de 70, tendo contribuído para isso uma nova onda de crise mundial, especialmente motivada pela questão do petróleo. E aí, dos anos 80 para cá, a onda liberal se tornaria um tsunami. Países por todo o mundo adotariam o neoliberalismo. Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina. Isso só para citarmos alguns exemplos mais importantes para nós. Evidentemente que estaria ligado a isso o fim da Guerra Fria, a destruição da União Soviética, a afirmação da globalização. O certo é que as ideias de mercado voltariam com tudo, trazendo junto a desestatização, trazendo junto as privatizações, a redução dos gastos públicos com programas sociais, o que era uma coisa muito comum nos estados de bem-estar social. Mas evidentemente que liberalismo é um tema polêmico e por isso eu quero fazer um vídeo especialmente sobre ele, mas por enquanto, se você tiver dúvidas ou comentário, a gente pode interagir. Além disso, não esqueça de curtir, de compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau.